Olá! Quando se fala no regime de separação de bens e sua influência na divisão do patrimônio entre os herdeiros, deixa a maioria das pessoas confusas. Isso porque a viúva ora será herdeira, ora assume a condição de meira. Primeiramente, é importante esclarecer os motivos pelos quais os casais se casam pelo regime de separação de bens. O primeiro motivo é por escolha do casal. E através de pacto antinupcial, a separação de bens será o regime que conduzirá ao casamento. Mas é importante também informar que para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, o pacto antinupcial dispõe sobre os bens durante a vigência do casamento e deixa de produzir efeitos com a morte de um dos cônjuges. Isso significa que após a morte, as regras deixam de valer na área do direito de família e passam a ser regidas pelas regras do direito sucessório. Ou seja, o regime de separação de bens vigora somente em caso de divórcio. Quando se fala em falecimento, passa a vigorar as regras do direito sucessório. O segundo motivo para a utilização do regime de separação de bens é por exigência legal. A lei obriga esse regime para o casamento de pessoa maior de 70 anos. Aqui abro um parêntese, pois como mencionei no vídeo passado, o Supremo Tribunal Federal discute com repercussão geral se é ou não constitucional o regime de separação obrigatória de bens no casamento de pessoas maiores de 70 anos e se a regra se aplica também às uniões estáveis. Tese que ainda será fixada, podendo alterar essa idade. Feita essa ressalva, o regime de separação obrigatória de bens se aplica também ao viúvo ou à viúva que tiver filhos do casamento anterior e que ainda não tenha realizado o inventário. Para a pessoa que se divorciou sem decidir sobre a divisão dos bens do casamento, quando a viúva deseja se casar até 10 meses após o início da viuvez, e ainda quando a mulher que teve seu casamento declarado nulo ou anulado por até 10 meses após o fim do casamento, e para o tutor ou curador com a pessoa curatelada, enquanto não acabar a tutela ou curatela. E por último, é obrigatório o regime de separação de bens para aqueles que precisam de autorização judicial para se casar. Como demonstrado, existem dois grupos de pessoas que se casam pelo regime de separação de bens: aquelas que escolhem e aquelas que precisam se casar por esse regime. Se a separação de bens foi uma escolha do casal, ocorrendo a morte do marido, a viúva dividirá todo o patrimônio deixado pelo falecido com os enteados. No caso em que o casamento ocorreu por este regime por imposição legal ou obrigação da lei, a viúva terá direito a metade dos bens comprados durante o casamento. A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça se deu em um processo em que o casamento ocorreu em 1980, quando a mulher tinha 51 anos e o homem 44. O Código Civil de 1916 estabelecia como obrigatório o regime da separação de bens em casamentos com homens maiores de 60 anos e mulheres acima dos 50. O casal não teve filhos e a mulher deixou o testamento destinando seus bens disponíveis a sua irmã e a seus sobrinhos. O viúvo recorreu da decisão, pleiteando também seu direito de herdeiro. Em primeiro grau, na abertura do inventário, o viúvo teve seu pedido de habilitação, seu pedido negado. Em segunda instância, no Tribunal de Justiça do Estado, a decisão foi reformada sob o fundamento de que, independentemente do regime de casamento, o viúvo é herdeiro necessário da esposa falecida, de acordo com os artigos 1829, inciso 3º, e 1838, ambos do Código Civil de 2002, que já estava em vigor na data do falecimento da mulher. Nesse processo, os herdeiros da mulher falecida recorreram, mas a decisão foi mantida pelo STJ de que o viúvo tem direito como herdeiro necessário da falecida. Também a súmula 377 do Supremo Tribunal Federal estabelece que, no regime da separação legal de bens, os bens comunicam-se àqueles adquiridos na constância do casamento. Com isso, a súmula traz para a viúva ou viúvo o direito à metade do patrimônio comprado pelo casal durante o casamento regido pela separação de bens, mas desde que comprovado o esforço comum do cônjuge na aquisição desses bens. Além disso, como mencionei, a viúva é herdeira quando o regime de separação de bens
foi por escolha do casal. É importante destacar que durante o casamento em que a lei obriga o regime de separação de bens, se o casal não adquiriu nenhum patrimônio durante a vida em comum, a viúva ou viúvo não terá direito a nenhuma porcentagem do patrimônio que o falecido já possuía antes de se casar. Como podem observar, o regime de separação de bens tem o poder de mudar a porcentagem sobre a herança da viúva ou do viúvo. Por isso, sua importância e relevância no direito de família. Se pude ajudá-los com o tema, peço que deixem sua curtida, inscrevam-se no canal e ativem as notificações. Até o próximo vídeo.